Cadê o André? Cadê o André? Ah, tá aí. Bom dia, André. Bom dia, estão me ouvindo? Tudo Sim, ok? sim, tá ok. Prazer, André, receber você aqui no nosso programa. Falando desse assunto que, segundo a reportagem, aí no finalzinho da reportagem, será que é uma jogada de marketing mesmo, André, a respeito dos superalimentos? A gente pontuou 3 superalimentos, inclusive um eu fiquei até meio em dúvida, né? Que é a água de coco. A gente falou da maçã, do açaí e da água de coco. Mas também tem outros, né? Conta aí um pouquinho pra gente sobre esses superalimentos. Perfeito. Stefânia, é o seguinte, na minha opinião, sim, existem superalimentos, às vezes eles são um pouco superestimados realmente por essa jogada de marketing, isso existe. Aham, olha Um pouco só. de cuidado quando você vê uma propaganda assim prometendo inúmeros milagres a partir de um único alimento. Esse é o cuidado que eu acredito que os telespectadores precisam ter. Mas, de fato, alguns alimentos têm um benefício enorme na nossa saúde, na nossa alimentação e, consequentemente, nos resultados que a gente busca. E dentre os que foram citados aí na reportagem, eu adorei. O açaí, a maçã e a água de coco são, sim, excelentes opções, assim como também outras frutas, outros vegetais. Uma pequena ressalva, tá, gente? O açaí, ele é um superalimento quando é esse açaí natural. Normalmente, esse açaí que a gente encontra nas lojinhas de açaí por aí, esses açaís já prontos para o consumo, cuidado, eles podem ter um consumo de açúcar um pouco maior, e aí ele deixa de ter tantos benefícios assim, por conta desse E acréscimo. as pessoas costumam colocar muitos ingredientes no açaí, né, André? Exatamente. Além do próprio açúcar que já foi colocado, né, pela própria indústria naquele açaí, ainda tem aqueles incrementos que a galera gosta de colocar, que muitas vezes também não são lá as melhores opções. Entendi, André. André, por que tomou assim tanta repercussão a questão desses superalimentos? A maçã, por exemplo, ela é um alimento que já cientificamente foi comprovada, é muito boa para, não só para, como é que eu digo, para uma dieta, mas também para algumas doenças. E, Stefania, eu gostaria até de abrir um pouco mais esse leque e abrir a cabeça das pessoas que estão nos assistindo em relação a isso. Ótimo. Gente, todas as frutas, elas têm o seu potencial super. Tivemos uma falha. Vamos ver aí, vamos retornar já já. E eu convido você que está em casa a mandar e participar junto com a gente pelo 9411-7777, tá? Já já o André volta novamente. Mas enquanto isso, cadê você aqui junto comigo, né, Júnior? Vamos ver se tem mensagem no WhatsApp? Você participa. Tem alguma dúvida? Tem algum alimento que você quer saber se pode entrar na sua dieta? Se pode ajudar você aí em algum momento que você esteja passando de saúde? É super importante também a gente ir ao nutricionista para ter essa dieta balanceada também, né? 9411-7777, tá? Para você participar junto com a gente. Bom, cadê, Júnior? Nosso WhatsApp, 9411-77. Olha aí, bom dia, Stefânia. A Vivian Suiane. Vivian, saudade de você. Você tava sumida, né? Olha, o menino Everson já tá dizendo que tava sumida. Bom dia, minha. Olha só a gostosa da tia. Bom dia, manda um beijo pra essa princesa linda. É a Niara Eixila. Eita, Niara, que. Eixila, nossa, que nome mais lindo, hein? Olha aí, o André voltou. Bom, o André voltou. Vamos lá, recapitulando. Muito bem, voltei. Coisas da internet, coisas do mundo online. Gente, é o seguinte, recapitulando o que eu estava pegando. Eu gosto de abrir esse leque em relação a esses superalimentos. A gente não tem uma fruta que se destaca frente às outras. Uhum. Todas elas são saudáveis, todas elas têm o seu potencial de superalimento. Ô, gente, que coisa, essa internet tá danada, viu, André? A gente querendo saber aí como é que funciona essa questão de superalimentos, que eu estou querendo mudar aqui a alimentação e os meus telespectadores também. Ajeita essa internet, André, cuida. Eu, hein? Mas vamos ver aí se ele consegue voltar novamente. Júnior, diz pra mim, tá? Se ele tá retornando aí. Voltou! André, diz pra parar de te ligar. E não é ligação, acho que é a internet realmente, mas sim, vai lá. Estou aqui, posso continuar? Pode continuar. Trabalhando então, gente, variedade dos alimentos. A melhor forma de você ter um super consumo alimentar é assim, ó, até separei aqui. Perceba, Stefania. Olha aí, morango, cores banana. Diferentes. Uhum. Cores diferentes, né, André? Cores diferentes. Eu tenho esse aqui aí morango, é tangerina, né? Tem uma banana. Aham. Uhum. Não, tava perguntando se era tangerina, né?
Isso, aqui é uma tangerina. Você pode aqui já do meu lanche daqui a pouco. Quanto mais você conseguir variar o consumo de frutas, quanto mais você tiver cores diferentes relacionadas a essas frutas, os seus resultados também. Falhou, André, novamente o que você estava falando. Falhou? Falhou. Então, deixa eu voltar. Variedade de frutas. Quanto mais variado for esse consumo, quanto mais cores diferentes você tem nessas frutas, mais saúde, mais nutrientes, mais vitaminas e mais minerais. É muito comum a gente ver as pessoas, por exemplo, a banana é o mais simples, né, o mais prático. Então, todo dia você lancha banana. Nenhum problema com isso. Mas seria muito mais interessante se você, na segunda-feira, banana, na terça-feira, melão, na quarta-feira, melancia, na quinta-feira, tangerina. E dessa forma conseguir um leque enorme de vitaminas e minerais e uma verdadeira superalimentação. Olha só, gente, então como o André falou aí, não é você escolher um só alimento e incluir ele como um superalimento para a sua dieta. Ter essa variedade faz toda a diferença, né, André? E como que a gente pode estar incluindo eles, André, também dentro de uma dieta saudável com frutas, legumes, para não ter os excessos, né? Pronto. A parte de vegetais, que também é importante, que também são superalimentos, elas podem entrar na versão tradicional como saladas e até na possibilidade de suco verde, que hoje é muito famoso, muita gente gosta. E que, lembrando, não é que o suco verde emagrece. A ideia, o objetivo não seria emagrecimento, seria o consumo de nutrientes saudáveis. Imagina aquela pessoa, Stephanie, que não gosta de comer salada, não consegue comer salada de jeito nenhum, ainda não tem um paladar, né, voltado a isso. O suco verde pode ser uma opção de você trazer exatamente bons nutrientes. A própria água de coco, que foi citada no início da reportagem, associado, por exemplo, a uma folha de couve, a alguns vegetais a mais, podem trazer uma riqueza de nutrientes aí. E as frutas são bem mais simples, né? Podem entrar como lanche, podem entrar como refeição antes de dormir, podem entrar no café da manhã e podem entrar mesmo fazendo parte da própria salada. Muita gente gosta daquele docinho da fruta na salada, um abacaxi, uma maçã. Isso é uma excelente maneira de você introduzir essas frutas na sua alimentação. Ei, André, outra pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse para os nossos telespectadores. Por que algumas frutas são mais denominadas superalimentos do que outras? Sendo que você já falou que todas elas fazem parte, né, de uma vida saudável que podem sim ser superalimentos, tirando essa parte comercial. Perfeito. Muito bem, Stephanie. Na verdade, eu acredito que essa denominação de essa fruta merece mais destaque que outra, eu realmente acho que é mais uma questão de mercado. Eu acho que é mais uma questão de marketing, mas não propriamente de nutrição, tá? Nutricionalmente falando, a gente tem... Todas as frutas têm a sua devida importância, tá? Então, tanto que se você perceber, como é uma questão de mercado e até mesmo cultural, a gente tem uma tendência a não dar valor ao que é simples. Então, se você perceber, geralmente as frutas ditas como superalimentos são frutas mais caras, de acesso mais difícil, exatamente porque é uma jogada da empresa para conseguir vender essa fruta que é tão mais cara e que não é tão comum na nossa região. Mas, sinceramente falando, nutricionalmente falando, todas elas são superalimentos. Nossa, gente, olha só, que revelador, né? Eu também já estava caindo nessa, André. Tem pergunta de telespectador. Doutor, qual fruta é mais indicada para quem quer emagrecer? É melhor suco ou fruta mesmo para botar no leite? A Samara. No leite nenhum, se pode botar leite, né? Se pode botar leite. Perfeito, muito bem, excelente pergunta. Sobre fruta e emagrecimento é o seguinte, nós temos de fato algumas frutas que têm um pouco menos de calorias do que outras, mas ainda assim todas elas têm uma quantidade de calorias bem controladas. Mas frutas que são menos calóricas, vamos lá, tangerina, ameixa, kiwi, morango, melão, melancia. Estão com papel e a caneta na mão aí para anotar? Vou anotando, gente, bora! Então, todas essas frutas que eu acabei de citar são frutas que têm a quantidade de caloria mais baixa. É importante dizer, Stephanie, que mesmo uma pessoa que quer emagrecer, ela pode sim consumir outras frutas, como banana, manga, maçã, sem nenhum problema. Mas essas que eu citei acabam sendo menos calóricas. Sobre suco ou fruta, um segredo aqui pra gente, tá? Fruta é sempre uma melhor opção do que o suco. Pensa comigo, se você vai comer uma laranja, quantas laranjas você come? Uma, no máximo duas. Mas quando você vai fazer o suco, quantas laranjas você precisa fazer para dar um copo de suco? Acho que 4 ou 5. Então, naturalmente, o suco ele vai ter mais calorias do que a fruta sólida. Ou seja, pensando em emagrecimento, certamente comer a fruta ela vai ser uma opção melhor do que tomar o suco.
Gente do céu, não, ele está sendo revelador hoje aqui pra gente, né, o André. André, nessa questão de ingestão de frutas, a gente já vê que crianças, bebês já começam aí a vida de alimentação na ingestão de frutas. Faz diferença o consumo de fruta diário, o aumento de consumo, porque tem gente que não come fruta, não gosta de fruta. Faz diferença em uma melhor qualidade de vida, no metabolismo, na perca de peso? Faz muita diferença em todo o contexto de saúde e no contexto de criação de hábitos. Como você perguntou, Stefania, uma criança, um bebê, quando ele está na introdução alimentar, que é a fase em que a gente começa, né, a introduzir os alimentos para esse bebê, ele já deve ser exatamente composto por frutas para que a gente possa construir esse paladar, construir o hábito dessa criança para que ela venha a ser um adolescente, um adulto, consequentemente, bem mais saudável a partir do consumo de frutas. Então, é fundamental para todo o contexto de saúde. Doutor, tem mais pergunta aqui. Bom dia, doutor. Para quem tem gordura no fígado, qual o melhor? A melhor dieta, quer dizer? Vamos lá, aí é um contexto bem geral, né? A gente não consegue dizer aqui na entrevista rapidinho assim, mas via de regra para quem tem gordura no fígado, evitar bastante fritura, então nada de alimentos fritos mergulhados em óleo. Dá preferência para frutas, e aí eu vou dar uma dica aqui muito boa que pode contribuir. Sabe a frutinha? Sabe aquela aveia que vende na caixinha? Corta a fruta num prato, joga um pouquinho de aveia por cima, faz ali teu lanche, já é uma excelente refeição. E além disso, claro, controlar o peso, você provavelmente precisa emagrecer e fazer exercício físico, não tem como fugir disso. Realmente esse é o caminho para você ter bem mais saúde, para diminuir essa gordura no fígado aí. Pois gente, exatamente. A gente está falando com o nutricionista André Teles e assim, só a alimentação não faz milagre, né, André? O exercício físico é fundamental para você ter uma melhor qualidade de vida. André, eu vi que você mostrou a tangerina, né? É uma fruta cítrica. Olha só, eu sou super fã da tangerina. Frutas cítricas, elas são melhores para perca de peso ou é mito? É mito. Frutas cítricas, normalmente, elas são, a diferença delas, digamos assim, né? Elas são fontes de vitamina C, via de regra, né? De modo geral, mas não quer dizer que isso seja mais eficiente para perda de peso, não, tá? Na verdade, é uma fruta como qualquer outra, tem as suas vitaminas e minerais específicas, mas não tende a gerar maior emagrecimento quando comparado a qualquer outro tipo de fruta. Ótimo, gente, respondido. Tem mais perguntas. Doutor, qual o melhor remédio para diabetes? Água de coco é bom? Pode tomar? Melhor remédio para diabetes, alimentação e exercício físico. Tanto que, quando você controla essa diabetes e, de fato, está se alimentando bem, está treinando bem, muitas vezes até a medicação prescrita pelo médico, ela chega a um momento que você talvez até deixe de tomar. Isso, claro, com toda a avaliação médica. Mas o que realmente controla essa glicemia, uma boa alimentação, exercício e o controle de peso. Certo, doutor. A gente também tem que frisar aqui, né, doutor, que já, Júnior, tem mais uma pergunta, mas eu queria que você frisasse que nenhum superalimento, ele pode compensar uma alimentação desregrada, né? Uma alimentação tem que ter tudo direitinho dentro como é passado o nutricionista, o médico. Perfeito, Stefania. Eu até gosto de falar assim, porque assim, a gente sabe que ninguém também vai viver sem aquela pizza, sem aquele hambúrguer, sem aquela cerveja. Isso é normal, isso é cultural e é gostoso. E deve fazer parte da alimentação saudável. Mas o que a gente ressalta, pelo menos eu como nutricionista, o que é que eu ressalto é lei da predominância. Predomine sobre os alimentos saudáveis, predomine sobre os exercícios físicos, mantenha uma regularidade semanal. E eu gosto de chamar, Stefania, lei dos 80%. 80% de acertos de boas escolhas, de excelentes lanches e 10, 20% da sua semana, aquela hora daquele happy hour, é aquela hora de você almoçar com sua comida, de você comer uma comida um pouco mais gordurosa, mais calórica, mais gostosa, predominando sobre o saudável, com certeza você consegue evoluir e se manter super bem. Olha só, gente, é saber dosar, né? Às vezes a gente quer exagerar demais e esquece o outro lado. Mais uma pergunta, doutor. Bom dia, doutor. É verdade que o abacaxi ajuda na perca de peso, quebrando moléculas de gordura? Não, pelo amor de Deus. Não existe nenhum alimento que quebre moléculas de gordura ou que atue diretamente nessa gordura fazendo você emagrecer. Isso é mito, gente. Provavelmente isso é coisa de internet, tá? Os alimentos, de um modo geral, quando eles estão num contexto saudável, num contexto de déficit calórico, ou seja, calorias controladas, fazem com que seu organismo metabolize essa gordura naturalmente e você vai emagrecendo. Mas não existe essa questão de
atuar diretamente na molécula de gordura, tá? Isso é mito. Doutor, agora a última pergunta aqui que não pode faltar da pergunta sobre esse superalimento. Cuscuz é um superalimento? Olha aqui, Stefania, você tá dando pra ver aqui, ó. Ai, não dá pra ver. Não dá pra ver? Eu não acredito. Vendo, eu tenho uma cuscuzeira dourada. Faz parte do meu dia a dia, faz parte das minhas prescrições. E como bom nordestino, né? Não tem como. Cuscuz é sim um superalimento, porque ele é extremamente regional. Basta ter alguns cuidados, obviamente. Não é para estar enchendo esse cuscuz de margarina, de manteiga, né? E o acompanhamento desse cuscuz também precisa ser um pouco controlado. De preferência, proteínas magras. Ovo, frango, carne, queijo seriam ótimas alternativas. Controlar a quantidade também desse cuscuz é importante. E sim, ele pode ser considerado um superalimento. Bora comer cuscuz. Doutor, muito obrigado pela participação hoje, André. Muito maravilhosa, tá? E seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa.